Chama julgamento da relatoria do ministro Antônio Saldanha, o RHC 187433, da Paraíba, sustentação oral pela doutora Fernanda Tortman. Doutora Fernanda, como vai? Tudo bem? Presidente, Tudo bem, excelência? Só um instantinho, doutora Fernanda. Pois não? talvez a gente possa... Talvez Vossa Excelência possa fazer a leitura da ementa para orientar até uma eventual sustentação, não é? Eu acho que sim. Doutora Fernanda, o ministro relator vai fazer a leitura da ementa. E aí Pois nós vamos não. ficar se atende ou não, se Vossa Excelência quer. Pois não, senhor presidente. Pois então, presidente, isso é uma imputação de um homicídio duplamente qualificado de muito tempo atrás. E houve inicialmente a prisão, depois o próprio juiz, em decorrência de um habeas corpus, ele anulou o processo desde o início e soltou os acautelados com várias medidas, né, de controle, inclusive monitoramento eletrônico. E esse monitoramento eletrônico, ele, logo depois, ele foi suprimido dos Correios e mantido apenas para o atual recorrente. Muito bem. Esse processo é bastante antigo. E esse monitoramento, então, além do monitoramento, havia uma medida restritiva de ele poder se deslocar, e isso ficava circunscrito ao âmbito ali do município da capital, né, João Pessoa. Isso estaria trazendo um grande desconforto, a própria existência do monitoramento eletrônico estava trazendo problemas, porque ele precisa fazer alguns exames de saúde que demandam a utilização de aparelhagem que conflita com a tornozeleira. E assim foi durante algum tempo. E a ilustre advogada, a doutora Fernanda, ela atravessou uma petição, enquanto se pautava esse julgamento, aduzindo que, no último dia 30 de setembro, o juízo de primeiro grau revogou a medida cautelar de monitoração eletrônica, em razão do excesso de prazo. E, realmente, o prazo é absurdo. Mas as outras medidas cautelares permaneceram, né? E a grande preocupação e a grande expectativa do recorrente, nesse caso, é exatamente a possibilidade de se deslocar. E diz que isso traz uma limitação incrível, seja para procurar um médico, seja para procurar um atendimento hospitalar em outro município. Então, presidente, eu estou aqui considerando que a imposição da medida cautelar ocorreu em abril de 2022, acumulada com a prisão domiciliar. Essa última foi revogada em 23, quando se anularam os atos processuais desde a instrução. No processo de origem, a gente verifica que o feito está na fase de apresentação de alegações finais. Não há desproporcionalidade no lapso transcorrido, vários réus. Mas, realmente, existe um constrangimento, eu diria, exacerbado em relação à medida. Ele nunca adotou qualquer tipo de atitude que pudesse fazer o judiciário inferir que ele vai atentar contra o processo, contra a aplicação da lei penal. Então, presidente, eu estou encaminhando no sentido de prover, em parte, para determinar o afastamento da restrição do perímetro de monitoramento. Para ele, quer dizer, o monitoramento eletrônico já foi suprimido e eu estou afastando essa restrição de
de deslocamento no período que estabelece. Ele pode se deslocar para onde quiser, desde que avise ao juízo, como os demais corréus. E é assim que eu estou votando, presidente. Não sei se a doutora... Porque a doutora faz um pedido mais amplo, ela pede que se suprimam todas as cautelares. Eu fui um pouco mais comedido. E não sei se essa conclusão satisfaz a defesa ou se prefere fazer sustentação pela integralidade do pedido. Doutora Fernanda. Senhor presidente, eminentes ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Arthur Gueiros, eu queria fazer, antes de tudo, um esclarecimento de fato. Eu não vou fazer a sustentação inteira, não. Um esclarecimento de fato que na verdade, o processo não está em fase de alegações finais, né? Esse processo foi eivado de diversas nulidades e, como o ministro ressaltou, ele foi anulado pelo próprio juízo após um HC concedido pelo STJ. Então, o processo foi reiniciado e não foi designada sequer audiência de instrução em julgamento. Então, eu acho essa observação importante para mostrar que realmente estamos ainda no início, né, da instrução. Muito bem. Quanto ao pedido, sim, eu me conformo com uma concessão em parte, aí não faria a sustentação inteira, eu só queria entender, porque as restrições são 5 cautelares, e, de fato, a mais importante seria essa liberdade de locomoção, não só por questões de saúde, mas também por questões profissionais, é preciso dizer, porque, atualmente, ele precisa pedir autorização do juízo, e é isso que acaba realmente trazendo uma demora para que ele consiga ter essa locomoção mais facilmente. Então, se estiver sendo encaminhado o pedido no sentido de que ele possa se locomover sem pedido de autorização, e aí eu ressalto que o próprio relator já disse que ele sempre respondeu aos chamamentos do juízo, apresentou, ao contrário dos outros réus, as peças nos prazos assinalados. Então, diante disso, se o voto for nesse sentido, de apenas essa cautelar de locomoção puder ser retirada no sentido de que não é preciso pedir autorização ao juízo a cada vez que essa locomoção acontecer, eu me conformo com... E aí não faço a sustentação inteira, só esse pedaço dela. Já fez, né? Mas tudo bem. Foram, acho que 3 ou 4 minutos. Pois não. Bom, está aí para o colegiado deliberar, talvez uma... Vossa Excelência está impondo alguma restrição ainda? Estou falando, não. Mantém alguma necessidade de comunicação, tudo, ou ele está de livre circulação? O que acontece? Ele tem outras cautelares, como comparecer em juízo periodicamente, para mostrar que... Mostrar não sei o quê, mas ele sempre estabelece que ele tem que comparecer. As cautelares normalmente impõem isso, comparecer em juízo, para mostrar que não tentou evasão e coisas desse gênero, né? Então, eu acho que isso é o suficiente para... Aqui, caso permaneça por mais de 15 dias... porque os demais réus, eles podem deixar a região metropolitana, mas no prazo máximo de 15 dias. Se forem permanecer fora por mais de 15 dias, eles têm que comunicar ao juízo. Eu estou estendendo isso, entendeu? Quer dizer, se ele for está igualando a situação. Igualando a situação, e se ele for ficar fora mais de 15 dias, ele comunica ao juízo. Menos que isso, ele pode ter o deslocamento livre. Eu acho que é isso. Eu acho que é bem razoável. Doutora Fernanda. Eu vou dispensar, então, a sustentação que, segundo Vossa Excelência, até já fiz. Pois não, então ficamos assim. Alguma observação? Sem observações, a turma, então, por unanimidade, deu provimento em parte o recurso nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora. Senhor presidente, só um minuto. A senhora é filha do Dr. Ralph Tortman? Sobrinha. Ah, sobrinha dele? Tá sobrinha. Ótimo. Doutora Fernanda, muito obrigado, então. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde.